Capítulo: A Morte dos Dragões, os Pretos e os Verdes. A Dança dos Dragões é um nome floreado dado à luta selvagem e mortífera pelo trono de ferro de Westeros, travada entre dois ramos rivais da casa Targaryen, durante os anos de 129 a 131. Caracterizar os feitos sombrios, turbulentos e sanguinolentos desse período como dança nos parece grotescamente inadequado. Sem dúvida a expressão surgiu com algum cantor. A morte dos dragões seria bem mais adequado. Mas a tradição, o tempo e o grande mestre Muqun cravaram o uso mais poético nas páginas da história. Então, temos que dançar junto com o resto. Com a morte do rei Viserys I Targaryen, havia dois pretendentes principais ao trono de ferro, sua filha Rhaenyra, a única filha sobrevivente do primeiro casamento dele, e Aegon, o filho mais velho com a segunda esposa. Em meio ao caos e à carnificina gerado pela rivalidade dos dois, outros pretensos reis também fariam suas reivindicações, rodeando-os como saltimbancos em um palco, por uma quinzena ou uma fase de lua, só para fracassar tão rapidamente quanto tinham surgido. A dança partiu os 7 reinos em dois quando os senhores cavaleiros e plebeus se declararam a favor deste ou daquele lado, e pegarem armas um contra os outros. Até a casa Targaryen em si se dividiu quando amigos, parentes e os filhos de cada um dos pretendentes se envolveram na briga. Ao longo dos 2 anos de luta, o preço foi alto para os grandes senhores de Westeros, seus vassalos, cavaleiros e plebeus. Embora a dinastia tenha sobrevivido, o poder dos Targaryens estava bastante diminuído no fim da luta e os últimos dragões do mundo em um número bem reduzido. A dança foi uma guerra diferente de qualquer outra das que conheceram na história dos 7 reinos. Embora exércitos marchassem e se encontrassem em batalhas selvagens, boa parte da matança aconteceu na água e principalmente no ar, com dragões lutando contra dragões, com dentes e garras e chamas. Foi uma guerra muito marcada pela dissimulação, assassinato e traição. Uma guerra lutada nas sombras, escadarias, câmaras do conselho e pátios do castelo com facas e mentiras e veneno. Em ponto de fervura havia tempos. O conflito eclodiu abertamente no 3º dia da 3ª lua de 129 depois da conquista, quando o adoentado e acamado rei Viserys I Targaryen fechou os olhos para cochilar na Fortaleza Vermelha de Porto Real e morreu. Seu corpo foi encontrado por um servo na hora do morcego, quando era costume do rei tomar uma xícara de hipocrás. O servo correu para informar a rainha Alicente, cujos aposentos ficavam no andar abaixo dos aposentos do rei. O septão Eustace, ao escrever sobre esses eventos, alguns anos depois, observa que o servo deu a má notícia diretamente para a rainha e só para ela, sem gerar alarme geral. Eustace não acredita que tenha sido por sorte. A morte do rei era esperada havia um tempo, argumentava ele. A rainha Alicente e seu séquito, os chamados Verdes, tinham tomado o cuidado de instruir todos os guardas e servos de Viserys sobre o que fazer quando o dia chegasse. O anão Cogumelo sugere um cenário mais sinistro, em que a rainha Alicente apressou a partida do rei Viserys com uma pitada de veneno no hipocrás do rei. É preciso observar que Cogumelo não estava em Porto Real na noite em que o rei morreu, mas em Pedra do Dragão, a serviço da princesa Rhaenyra. A rainha Alicente foi na mesma hora para o quarto do rei, acompanhada de Sir Criston Cole, senhor comandante da guarda real. Quando confirmaram que Viserys estava morto, sua graça ordenou que o quarto dele fosse isolado e colocado sob vigília. O servo que encontrou o corpo do rei foi isolado para garantir que não espalhasse a história. Sir Criston voltou à Torre da Espada Branca e mandou seus irmãos da guarda real convocarem os integrantes do pequeno conselho do rei. Era a hora da coruja. Naquela época, assim como agora, os irmãos juramentados da guarda real consistiam de 7 cavaleiros. Homens de lealdade comprovada e suma habilidade que fizeram juramentos solenes de dedicar a vida a defender o rei e seus parentes. Só 5 dos mantos brancos estavam em Porto Real na ocasião da morte de Viserys. O próprio Sir Criston, Sir Eric, Sir Rickard, Sir Stephen e Sir Willis. Sir Eric, o gêmeo de Arryk, e Sir Laurent estavam junto com a princesa Rhaenyra em Pedra do Dragão. Continuaram sem saberes e sem se envolver enquanto seus irmãos de arma partiram na noite para despertar os membros do pequeno conselho, que dormiam em suas camas. O conselho se reuniu nos aposentos da rainha na fortaleza de Maegor. Muitos relatos foram feitos sobre o que foi dito e foi feito naquela noite. O mais detalhado e confiável deles é o grande mestre Muqun, da Dança dos Dragões, uma história verdadeira. Embora a história exaustiva de Muqun só tenha sido escrita uma geração depois e tenha utilizado muitos tipos diferentes de fonte, incluindo as crônicas do Mestre,
memórias, registros de intendentes e entrevistas com 147 testemunhas sobreviventes dos grandes eventos da ocasião. O relato dele, dos eventos internos da corte, se baseia nas confissões do grande mestre Oriel, registradas antes da sua execução. Diferentemente de Cogumelo e Eustace, cujas versões derivam de boatos, cochichos e lendas familiares, o grande mestre estava presente à reunião e participou das deliberações e decisões do conselho. Embora seja preciso reconhecer que na ocasião em que escreveu, Oriel estava ansioso para ser visto sob uma perspectiva favorável e se absorver de qualquer culpa pelo que aconteceria depois. A história verdadeira de Mukun, portanto, também pinta predecessor de um ponto de vista favorável demais. Reunidos no aposento da rainha, enquanto o corpo do senhor seu marido esfriava em cima, estavam a própria rainha Alicente, seu pai, Sir Otto Hightower, mão do rei, Sir Crystal Cole, senhor comandante da guarda real, o grande mestre Oriel, Lord Lyman Bisbury, mestre da moeda, um homem de 80 anos, Sir Tywin Lannister, mestre dos navios, irmãos do senhor de Rochedo Casterly, Larry Strong, chamado de Larry Pé Torto, senhor de Harrenhal, mestre dos segredos, e Lord Jasper Wyde, chamado de Barra de Ferro, mestre das leis. O grande mestre Mukun chamava essa reunião de Conselho Verde, em sua história verdadeira. O grande mestre Oriel abriu a reunião revisando as tarefas e procedimentos costumeiros exigidos quanto à morte de um rei. Ele disse: o septão Eustace deve ser convocado para executar os ritos finais e rezar pela alma do rei. Um corvo precisa ser enviado à Pedra do Dragão imediatamente para informar a princesa Rhaenyra sobre o falecimento do pai. Será que sua graça, a rainha, não gostaria de escrever a mensagem para suavizar a má notícia com algumas palavras de condolência? Os sinos sempre são tocados para anunciar a morte do rei. Alguém precisa cuidar disso. E claro que temos que começar a fazer nossos preparativos para a coroação da rainha Rhaenyra. Sir Otto Hightower o interrompeu. Tudo isso precisa esperar, declarou ele, até a questão de sucessão ser resolvida. Como a mão do rei, ele tinha poder de falar com a voz do rei, até de se sentar no trono de ferro na ausência do rei. Viserys concedeu a ele a autoridade de governar os 7 reinos, e até chegar a hora do nosso novo rei ser coroado, essa regra prevaleceria. Até nossa nova rainha ser coroada, disse alguém. No relato do grande mestre Mukun, as palavras são de Oriel, faladas baixa, pouco mais de um sussurro, mas Cogumelo e o septão Eustace insistem que foi Lord Brisbury quem falou, e em um tom petulante. Rei, insistiu a rainha Alicente, o trono de ferro por direito deve ser passado para o filho legítimo mais velho de sua graça. A discussão que vem em seguida foi daquele momento até o amanhecer, conta o grande mestre Mukun. Cogumelo e o septão Eustace concordam. Nos relatos deles, só Lord Brisbury falou a favor da princesa Rhaenyra. O antigo mestre da moeda, que serviu o rei Viserys por todo o seu reinado, e seu avô Jaehaerys, o velho rei anterior, lembrou ao conselho que Rhaenyra era mais velha do que os irmãos e tinha mais sangue Targaryen, que o falecido rei a escolhera como sucessora, mas ele se recusou repetidamente a alterar a sucessão. Apesar das súplicas da rainha Alicente aos seus verdes, que centenas de senhores e cavaleiros das terras se curvariam à princesa em 105 e fizeram juramentos solenes de defender os direitos dela, o relato do grande mestre Oriel difere só porque ele coloca muitos desses argumentos em sua própria boca e não da de Bisbury. Mas eventos subsequentes sugerem que não foi assim, como veremos. Mas essas palavras caíram em ouvidos de pedra. Sir Tywin observou que muitos dos senhores que juraram defender a sucessão da princesa Rhaenyra já tinham morrido. Faz 24 anos, disse ele. Eu mesmo não fiz esse juramento, era criança na época. Barra de Ferro, o mestre das leis, citou o grande conselho de 101 e a escolha do velho rei por Baelon em vez de Rhaenys. Depois fez um longo discurso sobre Aegon, o Conquistador, e suas irmãs e a tradição consagrada dos Ândalos em que o direito de um filho legítimo sempre entra na frente dos direitos da mera filha. Sir Otto lembrou a ele que o marido de Rhaenyra era ninguém menos do que o príncipe Daemon. Todos nós conhecemos a natureza dele. Não se enganem. Se Rhaenyra se sentar no trono de ferro, vai ser Lord Baixada das Pulgas quem vai governar. Um rei com sorte tão cruel e implacável quanto Maegor foi. Minha cabeça será a primeira a ser cortada, não duvido. Mas sua rainha, minha filha, virá logo em seguida. A rainha Alicente ecoou o que ele disse. Eles também não vão poupar meus filhos, declarou ela. Aegon e seus irmãos são os filhos legítimos do rei, com mais direito ao trono do que o bando de bastardos dela. Daemon vai encontrar algum pretexto para mandar matar todos, até Helena e os pequenos. Um desses Strongs arrancou o olho de Aemond. Nunca esqueçam, ele era um menino, sim, mas o homem é produto do menino que foi, e bastardos são monstruosos por natureza. Sir Crystal se manifestou. Se a princesa reinasse, ele lembrou a todos. Jaehaerys, o bastardo, reinaria depois dela.
Que o Sete salve esse reino se colocarmos um bastardo no trono de ferro. Ele falou dos modos de Rhaenyra e da fama do marido. Eles vão transformar a Fortaleza Vermelha em um bordel. A filha de nenhum homem estará segura, nem a esposa, nem os meninos. Nós sabemos o que Laenor era. Não está registrado que Lord Larys Strong tenha dito uma palavra durante o debate, mas isso não era incomum. Embora eloquente quando precisava, o mestre dos segredos contava suas palavras com uma sovina guardando moedas, e preferia ouvir a falar. Se fizermos isso, avisou o grande Mace Ryle ao conselho, de acordo com a história verdadeira, vamos acabar tendo guerra. A princesa não vai ficar de lado docilmente, e ela tem dragões. E amigos, declarou Lord Bisbury, homens de honra que não vão esquecer os votos que juraram para ela e o pai. Sou um homem velho, mas não tão velho a ponto de ficar ao lado docilmente quando gente como vocês planejam roubar a coroa dela. Ao dizer isso, ele se levantou para sair. Quando ao que aconteceu em seguida, as fontes divergem. O grande mestre Ryle nos diz que Lord Bisbury foi capturado na porta por ordem de Sir Otto Hightower e escoltado para a masmorra. Confinado em uma cela negra, ele acabaria perecendo de resfriado enquanto aguardava julgamento. O Septão Eustace conta outra história. Pelo relato dele, Sir Crystal Cole obrigou Lord Bisbury a se sentar e abriu a garganta dele com uma adaga. Cogumelo também acusa Sir Crystal da morte de sua senhoria, mas, na versão dele, Cole pegou o velho pela parte de trás da goela e o jogou pela janela para morrer empalado pelos ferros do fosso seco abaixo. Os três relatos concordam em um detalhe: o primeiro sangue derramado na Dança dos Dragões foi de Lord Limar Bisbury, mestre da moeda e senhor do tesoureiro dos Sete Reinos. Não se ouviu nenhuma outra discordância depois da morte de Lord Bisbury. O resto da noite foi passado planejando a coroação do novo rei. Deveria ser feita rapidamente, todos concordavam, e elaborando a lista de possíveis aliados e potenciais inimigos, se a princesa Rhaenyra se recusasse a aceitar a ascensão do rei Aegon. Com a princesa confinada em Pedra do Dragão, prestes a parir, os verdes da Rainha Alicente tiveram uma vantagem. Quanto mais tempo Rhaenyra permanecesse sem saber da morte do rei, mais tempo demoraria a agir. Pode ser que a prostituta morra no parto, a Rainha Alicente supostamente disse, de acordo com Cogumelo. Nenhum corvo levantou voo naquela noite, nenhum sino tocou. Os criados que sabiam do falecimento do rei foram enviados para a masmorra. Sir Crystal Cole recebeu a tarefa de aprisionar os pretos que permaneciam na corte. Os senhores cavaleiros que poderiam estar inclinados a favorecer a princesa Rhaenyra. Não haja com violência a não ser que resistam, ordenou Sir Otto Hightower. Os homens que se ajoelharem e jurarem lealdade ao rei Aegon não sofrerão nas nossas mãos. E os que não quiserem, perguntou o grande mestre Ryle, são traidores, disse Barra de Ferro, e devem sofrer a morte de um traidor. Lord Larry Strong, mestre dos segredos, falou pela primeira e única vez. Que sejamos os primeiros a jurar, disse ele, para que não haja traidores entre nós. Ao puxar a adaga, Pé Torto a passou na palma da mão. Um juramento de sangue, disse ele, para nos unir, irmãos até a morte. E assim, cada um dos conspiradores cortou a palma e apertou a mão dos outros, jurando irmandade. A única dentre eles a não precisar jurar foi a Rainha Alicente, por ser mulher. Estava amanhecendo na cidade quando a Rainha Alicente despachou a guarda real para ir buscar seus filhos, Aegon e Aemond, para o conselho. O príncipe Daeron, o mais novo e mais gentil de seus filhos, estava em Vila Velha, servindo como escudeiro do Lord Hightower. O príncipe Caolho Aemond, de 19 anos, foi encontrado no arsenal, vestindo cota de malha e armadura para seu treino da manhã no pátio do castelo. Aegon é rei? Perguntou ele a Sir William Fell. Ou temos que nos ajoelhar e beijar a vagina da prostituta velha? A princesa Rhaelena estava tomando de jejum com os filhos quando a guarda real foi até ela. Mas quando lhe perguntaram o paradeiro do príncipe Aegon, seu irmão e marido, só disse: ele não está na minha cama, podem ter certeza. Fiquem à vontade para procurar debaixo dos cobertores. O príncipe Aegon estava na farra, diz Mukum vagamente na história verdadeira. O testemunho de Cogumelo alega que Sir Crystal encontrou o jovem futuro rei bêbado e nu em uma arena de ratazanas na Baixada das Pulgas, onde duas mendigas de rua com dentes lixados estavam se mordendo e arrancando para a diversão dele, enquanto uma garota que não devia ter mais de 12 anos dava prazer a seu membro com a boca. Mas vamos deixar essa imagem feia pintada por Cogumelo no papel de Cogumelo e considerar as palavras do Septão Eustace. Apesar do bom Septão admitir que o príncipe Aegon estava com uma amante quando foi encontrado, ele insiste que a garota era filha de um mercador abastado, além de bem cuidada. Além do mais, o príncipe se recusou a ser parte dos planos da mãe a princípio. Minha irmã é herdeira, não eu, diz ele no relato de Eustace. Que tipo de irmão rouba o direito de nascença da irmã? Só depois que Sir Criston o convenceu de que a princesa provavelmente o executaria e aos irmãos se pusesse a coroa, foi que Aegon cedeu.
Enquanto houver um Targaryen legítimo vivo, nenhum Strong pode querer se sentar no trono de ferro, disse Cole. Rhaenyra não tem escolha senão cortar suas cabeças se desejar que os bastardos governem depois dela. Foi isso e só isso que persuadiu Aegon a aceitar a coroa que o pequeno conselho estava oferecendo a ele, insiste nosso gentil septão. Enquanto os cavaleiros da guarda real estavam procurando os filhos da rainha Alicente, outros mensageiros convocaram os comandantes da patrulha da cidade e seus capitães. Eram 7, cada um no comando de um dos portões da cidade, para comparecerem à Fortaleza Vermelha. 5 foram avaliados solidários à causa do príncipe Aegon enquanto questionados. Os outros 2, junto com o comandante, foram considerados indignos de confiança e se viram acorrentados. Sir Luthor, o mais temível dos 5 leais, foi escolhido como novo comandante dos Mantos Dourados. Forte como um touro, com 2 metros de altura, Luthor era famoso por supostamente ter matado um cavalo de guerra com um único soco. Mas Sir Otto, por ser um homem prudente, tomou o cuidado de indicar seu filho, Sir Gwaine Hightower, irmão da rainha, como o segundo homem junto com Luthor, e o instruiu a ficar de olho em Sir Luthor para caso sinais de deslealdade. Sir Tywin Lannister foi nomeado mestre da moeda no lugar do falecido Lord Bisbury, e agiu imediatamente para tomar conta do tesouro real. O ouro da coroa foi dividido em 4 partes. Uma parte foi confinada aos cuidados do Banco de Ferro de Bravos por segurança, outra enviada sob forte guarda para Rochedo Casterly, uma terceira para Vila Velha, a riqueza restante seria usada para subornos e presentes, e para contratar mercenários, se necessário. Para ocupar o lugar de Sir Tywin como mestre dos navios, Sir Otto procurou nas Ilhas de Ferro e enviou um corvo para Dalton Greyjoy, a lula gigante vermelha, o ousado e sedento de sangue senhor ceifeiro de Pike, de 16 anos, e ofereceu ele o almirantado e um assento no conselho em troca de sua lealdade. Um dia se passou, depois outro. Nem as Irmãs Silenciosa, nem os Septões foram chamados ao quarto onde o rei Viserys estava. Inchado e apodrecendo, nenhum sino tocou. Corvos voaram, mas não para a Pedra do Dragão. Foram para Vila Velha, Rochedo Casterly, Jardim de Cima e para muitos outros senhores e cavaleiros que a rainha Alicente tinha motivos para chamar que pudessem ficar ao lado de seu filho. Os anais do Grande Conselho de 101 foram consultados, e houve verificação de quais senhores falaram a favor de Viserys e quais falaram por Rhaenys, Lena e Laenor. Os senhores reunidos tinham preferido o postulante homem no lugar da mulher em 20 contra 1, mas houve quem discordasse e essas mesmas casas provavelmente daria seu apoio à princesa Rhaenyra. A princesa teria o Serpente Marinha e suas frotas, avaliou Sir Otto, e possivelmente os outros senhores da margem oriental, os lords Bar-Aemon, Celtigar e Crabbe, talvez até a Estrela da Tarde Tarth. Os homens do norte eram uma preocupação maior. Interfell falou a favor de Rhaenys em Harrenhal, assim como os vassalos de Lord Stark, os Dustins da Vila Acidentada, Manderlys do Porto Branco. A casa Arryn também não era de confiança, pois o Ninho da Águia estava sob o comando de uma mulher, a senhorita Jaime, a donzela do Vale, cujos direitos poderiam ser questionados se a princesa Rhaenyra fosse deixada de lado. O maior perigo era visto como sendo Ponta Tempestade, pois a casa Baratheon sempre foi firme no apoio às reivindicações da princesa Rhaenys e seus filhos. Embora o velho Lord Behermond tivesse morrido, seu filho Boros era ainda mais beligerante do que o pai, e os senhores da tempestade menores o seguiram para onde quer que ele os levasse. Então temos que cuidar para que ele os lidere até nosso rei, declarou a rainha Alicente. Em seguida, mandou chamar seu segundo filho. Assim, não foi um corvo que saiu voando para a Ponta Tempestade naquele dia, mas Vhagar, a mais velha e a maior dos dragões de Westeros. Nas costas dela estava o príncipe Aemon Targaryen, com sua safira no lugar do olho arrancado. Seu objetivo é conquistar a mão de uma das filhas do Lord Baratheon, disse seu avô Otto antes que ele levantasse voo. Qualquer uma das 4 serve. Encante-a e se case com ela. E Lord Boros vai entregar as terras da tempestade para seu irmão. Fracasse. Eu não vou fracassar, disse o príncipe Aemon. Aegon vai ter Ponta Tempestade e eu vou ter a garota. Quando o príncipe Aemon partiu, o fedor do quarto do rei morto já estava se espalhando por toda a fortaleza de Maegor. E muitas histórias e boatos estavam se alastrando pela corte e pelo castelo. As masmorras da Fortaleza Vermelha haviam recebido tantos homens suspeitos de deslealdade que até o Alto Septão tinha começado a questionar os desaparecimentos e mandou uma mensagem ao Septão Estrelado da Vila Velha, perguntando de alguns dos desaparecidos. Sir Otto Hightower, o homem mais metódico a servir como mão, queria mais tempo para preparativos, mas a rainha Alicente sabia que ele não podia adiar mais. O príncipe Aegon estava cansado de segredos. Sou rei ou não? Perguntou ele à mãe. Se sou rei, me coroe.
Os sinos começaram a tocar no 10º dia da terceira lua de 129, anunciando o final de um reinado. O grande Mace Oriel finalmente teve permissão para enviar os seus corvos, e as aves negras subiram aos céus a centenas, espalhando a notícia da ascensão de Aegon para todos os cantos distantes do reino. As Irmãs Silenciosas foram chamadas para preparar o cadáver para a pira, e cavaleiros foram enviados em cavalos claros para espalhar a notícia para o povo de Porto Real, gritando: "O rei Viserys está morto, vida longa ao rei Aegon." Ao ouvir os gritos, Muqun descreve: "Alguns choraram e outros comemoraram, mas a maior parte da plebe ficou olhando em silêncio, confusa e cautelosa, e de vez em quando uma voz gritava: 'Vida longa, nossa rainha!'" Enquanto isso, foram feitos preparativos apressados para a coroação. O Fosso dos Dragões foi escolhido como local. Embaixo do grandioso domo havia bancos de pedra suficientes para acomodar 80.000, e as paredes grossas do fosso, o telhado residente e as portas enormes de bronze o tornavam defensável se traidores tentassem estragar a cerimônia. No dia indicado, Sir Crystal Cole pôs a coroa de ferro e rubi de Aegon Conquistador na cabeça do filho mais velho do rei Viserys e da rainha Alicente, declarando Aegon da casa Targaryen, segundo de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoyneres e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. Sua mãe, a rainha Alicente, amada pelo povo, pôs sua coroa na cabeça de sua filha Rhaelena, esposa e irmã de Aegon. Depois de beijar as bochechas dela, a mãe se ajoelhou perante a filha, baixou a cabeça e disse: "Minha rainha." A quantidade de pessoas que foi ver a coroação ainda é discutível. O grande mestre Muqun, depois de consultar Oriel, nos diz que mais de 100.000 plebeus se espremeram no fosso do dragão. Os gritos tão alto que sacudiram as paredes, enquanto Cogumelo diz que os bancos de pedra estavam só parcialmente ocupados. Com o alto septão em Vila Velha, velho e frágil demais para viajar até Porto Real, caiu nas mãos do septão Eustace ungir a testa do rei Aegon em óleos sagrados e abençoar nos 7 nomes de Deus. Alguns dos presentes, com olhares mais afiados do que a maioria, talvez tivessem notado que só havia 4 mantos brancos servindo o novo rei, não 5 como até então. Aegon II sofreu a primeira deserção na noite anterior, quando Sir Stefan, da Guarda Real, fugiu da cidade com seu escudeiro, 2 intendentes e 4 guardas, sob a proteção da escuridão. Eles saíram por uma poterna até onde o barco e remo de um pescador esperava para levá-los à Pedra do Dragão. Eles estavam na posse de uma coroa roubada, um aro de ouro amarelo ornamentado com 7 pedras de cores diferentes. Essa era a coroa que o rei Viserys usava, assim como o velho rei Jaehaerys antes dele. Quando o príncipe Aegon decidiu usar a coroa de ferro e rubi de seu homônimo, o Conquistador, a rainha Alicente mandou que a coroa de Viserys fosse trancada, mas o intendente que recebeu a incumbência fugiu com ela. Depois da coroação, o restante da guarda real escoltou Aegon até sua montaria, uma criatura esplêndida, com escamas douradas reluzentes e membranas rosa pálidas nas asas. Sunfyre foi o nome dado àquele dragão da aurora dourada. Muqun nos diz que o rei voou 3 vezes em volta da cidade antes de pousar dentro das muralhas da Fortaleza Vermelha. Sir Eric levou sua graça até a sala do trono iluminada por tochas, onde Aegon II subiu os degraus do trono de ferro perante 1000 senhores e cavaleiros. Gritos ecoaram pelo salão. Em Pedra do Dragão não se ouviram comemorações. Gritos ecoaram pelos corredores da escadaria da Torre do Dragão Marinho, vindo dos aposentos da rainha, onde Rhaenyra Targaryen se esforçava e tremia em seu 3º dia de trabalho de parto. A criança só deveria nascer depois de uma fase da lua, mas a notícia de Porto Real deixou a princesa com uma fúria sombria, e a ira apareceu adiantar o parto, como se o bebê dentro dela também tivesse com raiva, lutando para sair. A princesa gritou xingamentos por todo o trabalho de parto, chamando a ira dos deuses para seus meios-irmãos e a mãe deles, a rainha, e detalhando as tormentas que infligiriam a eles antes de deixá-los morrer. Ela também amaldiçoou a criança dentro de sua barriga, conta Cogumelo, arranhando o ventre inchado, enquanto o mestre Garrett e suas parteiras tentavam controlá-la e gritando: "Monstro! Monstro! Saia daí! Saia! Saia!" Quando o bebê enfim saiu, mostrou-se realmente um monstro, uma menina natimorta, retorcida e mal formada, com um buraco no peito onde deveria ficar o coração e um rabo curto com escamas. É assim que Cogumelo descreve. O anão não conta que foi ele quem carregou a coisinha para o pátio para ser queimada. A garota morta
morta foi batizada de Visenya, anunciou a princesa Rhaenyra no dia seguinte, quando o leite de papoula já tinha apaziguado a pior da dor. Ela foi minha única filha, e eles a mataram, roubaram minha coroa e assassinaram minha filha, e vão responder por isso. E assim a dança começou. Quando a princesa convocou um conselho preto, é como a história verdadeira chama a reunião da Pedra do Dragão, comparando com o Conselho Verde, do Porto Real. A própria Rhaenyra presidiu, sentada entre seu tio e marido, o príncipe Daemon, e seu conselheiro de confiança, Mestre Garrett. Seus 3 filhos estavam presentes, embora nenhum tivesse chegado à idade adulta. Jace tinha 14 anos, Luke 13 e Joffrey 11. 2 guardas reais os acompanhavam, Sir Eric, Jaime de Arryn e Sir Laurent, das Terras Ocidentais. 30 cavaleiros, 100 arqueiros e 300 homens de armas compunham o resto da guarnição da Pedra do Dragão. Isso sempre foi considerado suficiente para uma fortaleza com aquele nível de proteção. Mas, como instrumentos da conquista, nosso exército deixa um pouco a desejar, observou amargamente o príncipe Daemon. Uma dezena de senhores menores e vassalos da Pedra do Dragão também foram ao Conselho Preto. Celtigar da Ilha da Garra, Stalton do Pouso da Gralha, Messey de Baile Pedra, Bar Aemon da Ponta Fiada, Darklin de Valdocaso, entre eles. Mas o maior senhor a jurar sua força à princesa foi Corlys Velaryon, de Deriva Marca. Embora o serpente marinho estivesse velho, ele gostava de dizer que estava se agarrando à vida, como um marinheiro se afogando agarrando os destroços de um navio naufragado. Talvez os 7 tenham me preservado para essa última luta. Com Lord Corlys também estava sua esposa, a princesa Rhaenys, de 55 anos, o rosto magro e enrugado, o cabelo negro com mechas brancas, mas tão impetuosa e destemida quanto aos 22 anos. Rainha que nunca foi. É como o cogumelo a chama. O que Viserys tinha que ela não tinha? Uma linguicinha? É isso necessário para ser rei? Que cogumelo governa então? Minha linguiça tem um triplo do tamanho da dele. Mas que compareceram ao Conselho Preto se diziam leais, mas sabiam muito bem que o rei Aegon II chamariam de traidores. Cada um já havia recebido uma convocação de Porto Real, exigindo que ele se apresentasse na Fortaleza Vermelha para fazer juramento de lealdade ao novo rei. Todos seus exércitos combinados não eram páreo para o poder que só os Hightowers podiam reunir. Os verdes de Aegon também tinham outras vantagens. Vila Velha, Porto Real e Lannisporto eram as maiores e mais ricas cidades do reino. As 3 eram governadas por verdes. Todos os símbolos visíveis da legitimidade pertenciam a Aegon. Ele estava sentado no trono de ferro e morava na Fortaleza Vermelha. Usava a coroa do conquistador, portava a espada do conquistador e tinha sido ungido por um septão de fé perante aos olhos de dezenas de milhares. O grande mestre Orion comparecia aos conselhos dele, e o senhor comandante da Guarda Real pusera a coroa na cabeça do príncipe. E ele era homem, o que os olhos de muitos o tornava o rei por direito e sua meia-irmã usurpadora. Contra tudo isso, as vantagens de Rhaenyra eram poucas. Alguns senhores mais velhos ainda podiam lembrar do juramento que fizeram quando ela foi nomeada princesa da Pedra do Dragão e herdeira do pai. Houve uma época em que ela foi amada pelos bem-nascidos e plebeus, quando a celebravam como deleite do reino. Muitos jovens senhores e cavaleiros nobres procuraram a favor dela na época. Embora quantos ainda lutariam por ela, agora que ela era uma mulher casada, com um corpo envelhecido e avolumado por 6 partos, era uma pergunta que ninguém conseguia responder. Apesar de seu meio-irmão ter pilhado o tesouro do pai, a princesa tinha ao seu dispor a riqueza da casa Velaryon, e as frotas da Serpente Marinha davam a ela superioridade no mar. E seu consorte, o príncipe Daemon, com sua história nos degraus, era mais experiente em guerras do que todos os seus inimigos somados. E por último, e não menos importante, Rhaenyra tinha seus dragões. Aegon também, observou Mestre Garrett. Nós temos mais, disse a princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, que montava em seu dragão havia mais tempo do que todos eles, e nossos são maiores e mais fortes, exceto por Veigar. Os dragões se desenvolvem melhor aqui em Pedra do Dragão. Ela enumerou para o conselho. O rei Aegon tinha Sunfyre, um animal esplêndido mais jovem. Aemon de Caolho montava Veigar, e o perigo oferecido pelo dragão da rainha Visenya não podia ser negado. O da rainha Helaena era Dreamfyre, a dragão que havia transportado a irmã do velho rei, Rhaena, pelas nuvens. O dragão do príncipe Daeron era Tessarion, com as asas escuras como cobalto e garras de escamas no peito e na barriga, luminosas como cobre batido. São 4 dragões do tamanho suficiente para lutar, disse Rhaenys. Os gêmeos da rainha Helaena possuíam dragões também, mas eram filhotes. O filho mais novo do usurpador, Maelor,
só dispunha de um ovo. Contra isso, o príncipe Daemon tinha Carax e a princesa Rhaenyra tinha Syrax. Os dois animais enormes e formidáveis. Carax era especialmente temível e tinha sua experiência com sangue e fogo por causa dos degraus. Os 3 filhos de Rhaenyra, com Laenor Velaryon, também montavam dragões, Virmax, Arax e Tyrax. Estavam saudáveis e ficando maiores a cada ano. Aegon, mais novo, o filho mais velho dos 2 que Rhaenyra tinha com o príncipe Daemon, era dono do jovem dragão Tempestade. Apesar de ainda não ter montado nele, seu irmãozinho Viserys ia para todos os lados com seu ovo. A dragão de Rhaenys, Meleys, a rainha vermelha, tinha se tornado preguiçosa, mas ainda era assustadora quando provocada. Os gêmeos do príncipe Daemon, com Laena Velaryon, também ainda poderiam vir a voar com um dragão. O dragão de Bella, o pálido, magro e verde Bailalua, logo estaria grande o suficiente para carregar a menina nas costas. E embora o ovo de sua irmã Reina tivesse gerado uma coisinha quebrada que morreu horas depois de sair da casca, Syrax acabara de produzir ovos novos. Um dos ovos dela foi dado à Reina, e diziam que a menina dormia com ele todas as noites e rezava para o dragão ser a altura do da irmã. Além disso, 6 outros dragões fizeram toca nas cavernas fumegantes de Monte Dragão. Acima do castelo, havia Asa Prata, a antiga montaria da boa rainha Lysane, Fumaresia, um animal cinza pálido que foi o orgulho e paixão de Laenor Velaryon, o respeitável Vermithor, que não era montado desde a morte do rei Jaehaerys, e atrás da montanha havia 3 dragões selvagens, nunca reivindicados nem montados por nenhum homem, vivo ou morto. A plebe o chamavam de rouba-ovelhas, fantasma cinza e canibal. Encontre cavaleiros para Asa Prata e Vermithor e Fumaresia, e vamos ter 9 dragões contra 4 de Aegon. Se montarmos e voarmos nos selvagens, vamos ter 12. Mesmo sem tempestade, observou a princesa Rhaenys. É assim que vamos vencer essa guerra. Os lords Celtigar e Salton concordaram. Aegon Conquistador e suas irmãs provaram que os cavaleiros e exércitos não aguentavam fogo e sangue. Celtigar sugeriu à princesa para voar contra Porto Real imediatamente e reduzir a cidade a cinzas e ossos. "E de que isso nos vai adiantar, meu senhor?" perguntou Serpente Marinha. "Nós queremos governar a cidade, não destruí-la com fogo." "Nunca vai chegar a isso", insistiu Celtigar. "O usurpador não vai ter escolha além de nos enfrentar com os dragões dele. Nossos 9 certamente superarão os 4 dele." "A que custo?" refletiu a princesa Rhaenyra. "Meus filhos estariam montados em 3 desses dragões, devo lembrá-los. E não seriam 9 contra 4. Eu estaria forte o suficiente para voar por um tempo." "E quem vai montar Asa Prata, Vermithor e Fumaresia? Você, meu senhor?" "Acho que não. Serão 5 contra 4. E um desses 4 será Vhagar. Isso não é vantagem." Surpreendentemente, o príncipe Daemon concordou com a esposa. "Nos degraus, meus inimigos aprenderam a correr e se esconder quando viam as asas de Carax ou ouviam seu rugido. Mas eles não tinham dragões. Não é fácil para um homem ser matador de dragões, mas dragões podem matar dragões. E já mataram. Qualquer mestre que já estudou a história de Valíria pode dizer isso. Não vou jogar nossos dragões contra os do usurpador, a não ser que não tenha escolha. Há outras formas de usá-los, formas melhores." O príncipe então expôs suas estratégias para o Conselho Preto. Rhaenyra tinha que ter uma coroação em resposta de Aegon. Depois, eles enviaram corvos para convocar os senhores dos 7 reinos a declarar sua lealdade à verdadeira rainha. "Temos que travar essa guerra com palavras antes de partir para a batalha", declarou o príncipe. "Os senhores das grandes casas tinham a chave da vitória", insistiu Daemon. "Seus vassalos os seguiriam onde eles fossem." Aegon, o usurpador, havia conquistado a lealdade dos Lannister de Rochedo Castle, e Lord Tyrell de Jardim de Cima era um garoto chorão ainda de fralda, cuja mãe, agindo como regente, provavelmente alinharia a Campina com seus poderosos vassalos, os Hightower. Mas o resto dos grandes senhores do rei ainda tinha que se declarar. "Ponta Tempestade vai ficar do nosso lado", declarou a princesa Rhaenys. Ela tinha sangue Baratheon, do lado da mãe, e o falecido Lord Behemoth sempre foi o mais leal dos amigos. O príncipe Daemon tinha bom motivo para acreditar que a donzela do vale também fosse levar o ninho da águia para o lado deles. Aegon procuraria o apoio de Pike, ele avaliava. Só as Ilhas de Ferro podiam ter esperança de ficar à altura das forças da Casa Velaryon no mar, mas os Homens de Ferro eram notoriamente volúveis, e Dalton Greyjoy amava sangue e batalha. Ele poderia
poderia ser persuadido com facilidade a apoiar a princesa. O norte era distante demais para ser de muita importância na luta, avaliou o conselho. Quando os Starks reunissem seus vassalos e marchassem para o sul, a guerra já poderia ter acabado. Só restavam os senhores fluviais, um grupo famoso por ser brigão, liderado ao menos oficialmente pela casa Tully de Correhill. Nós temos amigos nas terras fluviais, disse o príncipe, embora nem todos ousassem mostrar suas cores ainda. Precisamos de um lugar onde eles possam se reunir. Um ponto de apoio no continente que seja grande o suficiente para abrigar um grupo razoavelmente grande e forte o bastante para resistir a qualquer força que o usurpador possa enviar contra nós. Ele mostrou um mapa aos senhores, aqui, Harrenhal, e assim ficou decidido. O príncipe Daemon lideraria o ataque a Harrenhal, montado em Carax. A princesa Rhaenyra ficaria em Pedra do Dragão até ter recuperado as forças. A frota Velaryon fecharia a goela, partindo da Pedra do Dragão e Derivamarca para bloquear todos os navios de entrarem ou saírem da Baía da Água Negra. Não temos forças para tomar Porto Real em um ataque surpresa, disse o príncipe Daemon. Assim como nossos inimigos não conseguiriam capturar Pedra do Dragão. Mas Aegon é um menino verde. Os meninos verdes são fáceis de provocar. Pode ser que possamos induzi-los para que façam um ataque precipitado. O Serpente Marinha comandaria a frota, enquanto a princesa Rhaenys seguiria voando para impedir que os inimigos atacassem os navios com os dragões. Enquanto isso, os corvos voariam até Correhill, Ninho da Águia, Pike e Ponta Tempestade para conquistar a lealdade dos senhores. Em seguida, falou o filho mais velho da rainha. Nós deveríamos levar essa mensagem, disse ele. Dragões vão conquistar esses senhores mais rapidamente do que corvos. O irmão Lucerys concordou e insistiu que ele e Jace eram homens, ou quase, a ponto de não fazer diferença. Nosso tio nos chama de Strong, mas quando os senhores nos virem montado em dragões, eles saberão que isso é mentira. Só Targaryens voam em dragões. Cogumelo nos conta que Serpente Marinha grunhiu ao ouvir isso e insistiu que os 3 meninos eram Velaryon, mas sorriu ao falar, com orgulho na voz. Até o jovem Joffrey se manifestou e se ofereceu para montar em seu dragão Tyrax e se juntar aos irmãos. A princesa Rhaenyra proibiu isso. Joffrey só tinha 11 anos, mas Jaehaerys tinha 14 e Lucerys 13. Eram rapazes ousados e bonitos, com habilidades com armas que havia muito servido como escudeiros. Se vocês forem, irão como mensageiros, não como cavaleiros, disse ela. Vocês não devem participar de nenhuma luta. Só quando os 2 meninos fizeram juramento solene sobre o exemplar da Estrela das 7 Pontas, foi que sua graça consentiu em usá-los como enviados. Ficou decidido que Jace, por ser o mais velho dos 2, pegaria a tarefa mais distante e perigosa e voaria primeiro até Ninho da Águia para falar com a Senhora do Vale, e depois para Porto Branco para conquistar Lord Manderly, e finalmente até Winterfell para se encontrar com Lord Stark. A missão de Luke seria mais curta e mais segura. Ele voaria até Ponta Tempestade, onde era esperado que Boros Baratheon lhe desse boas-vindas calorosas. Uma coroação apressada aconteceu no dia seguinte. A chegada de Sir Stephen, saído da guarda real de Aegon, foi a ocasião de muita alegria na Pedra do Dragão, principalmente quando se soube que ele e seus companheiros leais, viramantos, Sir Otto chamaria a oferecer uma recompensa pela captura deles, levaram a coroa roubada do rei Jaehaerys, o Conciliador. 300 pares de olhos viram o príncipe Daemon Targaryen colocar a coroa do velho rei na cabeça da esposa, proclamando Rhaenyra da casa Targaryen, primeira de seu nome, rainha dos Ândalos dos Rhoyneres dos primeiros homens. O príncipe reivindicou para si o título de protetor do território. A Rhaenyra nomeou seu filho mais velho, Jaehaerys, príncipe da Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. Seu primeiro ato como rainha foi declarar Sir Otto Hightower e a rainha Alicente traidores e rebeldes. Quanto aos meus meios irmãos e minha doce irmã Rhaelena, anunciou ela, eles foram enganados pelo conselho dos homens maus. Que eles venham para a Pedra do Dragão, se curvem e peçam meu perdão, e vou poupar a vida deles com alegria, e acolhê-los no meu coração, pois eles são sangue do meu sangue, e nenhum homem ou mulher é tão maldito quanto um assassino de parentes. A notícia da coroação de Rhaenyra chegou à Fortaleza Vermelha no dia seguinte, para grande desprazer de Aegon II. Minha meia-irmã e meu tio são culpados de traição, declarou o jovem rei. Quer os 2 capturados, quer os 2 presos e quer os 2 mortos. Cabeças mais frias no Conselho Verde desejavam conversar.
A princesa precisa ver que a causa dela é impossível, disse o grande mestre Orion. Irmão não deveria guerrear com irmã. Me leve até ela, assim podemos conversar e chegar a um acordo amigável. Aegon não quis saber. O septão Eustace conta que sua graça acusou o grande mestre de deslealdade e falou em mandá-lo jogá-lo em uma cela negra, com seus amigos pretos. Mas quando as duas rainhas, sua mãe, a rainha Alicente e sua esposa, a rainha Rhaelena, se pronunciaram a favor da proposta de Orion, o rei truculento cedeu com relutância. Assim, o grande mestre Orion foi enviado para atravessar a Baía da Água Negra com uma bandeira de paz, liderando um séquito que incluía Sir Eric, da Guarda Real, e Sir Gawain Hightower, dos Mantos Dourados, junto com uma vintena de escribas e septões, entre eles Eustace. Os termos oferecidos pelo rei foram generosos, declara Muqun em sua história verdadeira. Se a princesa o reconhecesse como rei e se curvasse perante ao trono de ferro, Aegon II confirmaria a posse dela de Pedra do Dragão e permitiria que a ilha e o castelo passasse para seu filho Jaehaerys após a morte dela. Seu segundo filho, Lucerys, seria reconhecido como herdeiro legítimo de Deriva Marca e das terras da posse da Casa Velaryon. Seus meninos como o príncipe Daemon, Aegon, mais novo, e Viserys receberiam posições de honra na corte, o primeiro como escudeiro do rei, o segundo como escansão dele. Seria concedido perdão aos senhores e cavaleiros que conspiraram traiçoeiramente com ela contra o verdadeiro rei. Rhaenyra ouviu esses termos em silêncio pétreo e depois perguntou a Orion se ele se lembrava do pai dela, o rei Viserys. Claro, majestade, respondeu o mestre. Talvez você possa nos dizer quem ele nomeou como herdeira e sucessora, disse a rainha, a coroa na cabeça. Foi a vossa majestade, respondeu Orion. E Rhaenyra assentiu e disse: com sua própria língua você admite que sou a rainha por direito. Por que então serve ao meu meio-irmão, o impostor? Muqun nos conta que Orion deu uma resposta longa e erudita, citando a lei Andala e o grande conselho de 101. Cogumelo alega que ele gaguejou e esvaziou a bexiga. Seja qual for a verdade, a resposta dele não satisfez a princesa Rhaenyra. Um grande mestre deveria conhecer a lei e servi-la, disse ela para Orion. Você não é grande mestre e só traz vergonha e desonra a corrente que usa. Quando Orion protestava francamente, os cavaleiros de Rhaenyra tiraram a corrente da função do pescoço dele e obrigaram a se ajoelhar enquanto a princesa entregava a corrente para seu seguidor, o mestre Garrett, um servo verdadeiro e leal do reino e suas leis. Quando mandou Orion e seus outros enviados de volta, Rhaenyra disse: diga ao meu meio-irmão que eu vou ter meu trono ou a cabeça dele. Bem, depois que a dança acabou, o cantor Lucien, de Tarth, comporia uma balada triste chamada Adeus, meu irmão, ainda cantada hoje. A canção pretende relatar o último encontro entre Sir Eric e seu irmão gêmeo Eric, quando a comitiva de Orion estava subindo a bordo do navio que os levaria de volta a Porto Real. Sir Eric tinha juramentado sua espada a Aegon e Sir Eric a Rhaenyra. Na canção, cada irmão tentava persuadir o outro a mudar de lado. Ao fracassar, eles trocaram declarações de afeto e se separaram, sabendo que o próximo encontro seria como inimigos. É possível que essa despedida tenha mesmo acontecido naquele dia em Pedra do Dragão. Entretanto, nenhum dos nossas fontes a menciona. Aegon II tinha 22 anos, se enraivecia com rapidez e demorava a perdoar. A recusa de Rhaenyra em acertar o governo dele o enfureceu. Eu ofereci uma paz honrosa a ela, e a prostituta cuspiu na minha cara, declarou ele. O que vai acontecer agora é culpa inteiramente dela. E o que aconteceu em seguida foi guerra.